Bem-vindo de volta! Nesse vídeo, a gente vai ter bastante conteúdo. Então, não se preocupe. Lembra, você sempre pode pausar, voltar, ouvir de novo, ir para frente. O importante é que você faça no seu próprio ritmo. Hoje, a gente vai falar sobre os pontos fortes dos disléxicos. E esses pontos fortes, a gente elegeu, são 4 pontos fortes. A gente juntou num acróstico. O que é um acróstico? É quando a gente pega a primeira letra de cada palavra e forma uma outra palavra, uma nova palavra. Só que esse acróstico foi formado em inglês. Então a palavra formada é mind, que significa mente. M-I-N-D. Lembra disso? Mind. É um acróstico em inglês. Mas eu vou te falar o que ele significa em português, obviamente. Ele vem de um livro chamado A Vantagem da Dislexia, um livro muito importante da gente ler. Seu pai talvez possa ler, ou seu professor. E o que quer dizer cada uma dessas letras? O M, cada uma delas, antes de eu falar do M, cada uma delas fala de um dos pontos fortes do raciocínio da mente de quem tem dislexia. O M significa raciocínio material. E o que quer dizer raciocínio material? A gente já vai lá. O I quer dizer raciocínio interconectado, o I. O N quer dizer raciocínio de narrativa. E o D quer dizer raciocínio dinâmico. Calma, vou explicar todos eles para você. Primeiro deles, o M, M-E-N-D, M de mind, raciocínio material. O que o raciocínio material quer dizer? Você já viu uma planta baixa de uma casa? Tem o desenho de onde estão os quartos, os banheiros, enfim, todos os cômodos? Então, normalmente, as pessoas com dislexia, quando olham aquela planta baixa, já conseguem imaginar a casa se formando. Como se fosse num jogo de Minecraft. Você já consegue ver, opa, como é que a casa vai ficar no final. Se eu te falar, por exemplo, você olhando uma planta baixa, eu te falar, olha, sai da cozinha, entra à tua direita, sobe as escadas, olha para a esquerda, e o que vai estar lá? Você vai falar, é o banheiro. Isso que parece muito simples e que todo mundo faz de alguma forma, os disléxicos costumam fazer de uma forma muito mais rápida e muito interessante. Esse é um dos pontos fortes. O segundo ponto forte é o I, do interconectado, raciocínio interconectado. O raciocínio interconectado quer dizer, a gente pega coisas que são completamente separadas, diferentes, que aparentemente não têm relação nenhuma uma com a outra, e juntar as duas. Vou te dar um exemplo. Imagina num dia de chuva, tem uma mulher na rua, guarda-chuva, ali com frio, tentando achar um táxi e não consegue um táxi para ir para casa. Ao mesmo tempo, no apartamento ali em cima, tem um cara que está sem emprego, assistindo TV, ele tem um carro parado na garagem e ele pensa, ai meu Deus, como é que eu poderia fazer para conseguir algum dinheiro? Essa capacidade de interconexão das coisas faz com que você pense, ela precisa de uma carona, ele tem um carro e está precisando fazer dinheiro. E se esse cara tivesse um jeito de se comunicar com essa mulher pelo celular que os dois têm e ele desse uma carona para ela e levasse ela para um lugar? O que a gente tem aí? O Uber. Essa capacidade de juntar essas coisas aparentemente tão diferentes é essa capacidade de interconexão que os disléxicos fazem muito bem. O outro ponto forte é o raciocínio de narrativa, o N do mind. E o que é esse raciocínio de narrativa? É a capacidade de contar histórias.
Os disléxicos têm uma capacidade muito bacana de contar histórias, de forma detalhada, que faz com que a pessoa realmente entre ali naquela história e pertença àquele momento. Vou te dar um exemplo. Se você, por exemplo, está querendo uma bicicleta nova e você chegar para o seu pai e falar assim, pai, eu quero uma bicicleta nova. O que você acha que ele vai falar? Tá, vou ver. Agora, se você chegar para o seu pai e falar assim, pai, eu estava aqui pensando, se eu tivesse uma bicicleta, eu podia ir para a minha aula de futebol no sábado sozinho. E eu ia de bicicleta e voltava, e aí você podia ficar em casa lendo o seu jornal, tomando o seu café. Não ia ser legal? Entendeu como é diferente? Se eu contar uma história, a coisa fica muito mais envolvente, muito mais interessante do que você chegar e falar, quero uma bicicleta. E essa capacidade de contar boas histórias também é um dos pontos fortes da mente de quem tem dislexia. O quarto ponto forte é o D, de raciocínio dinâmico. E o que é o raciocínio dinâmico? O raciocínio dinâmico é a capacidade de observar uma coisa que aconteceu ou entender alguma coisa que aconteceu no passado e com isso conseguir prever de alguma forma o futuro. Eu não estou falando aqui de ser vidente ou de fazer previsões incríveis, não é isso. É uma forma de entender o que aconteceu e transferir para frente. Vou te dar um exemplo. Você talvez já tenha estudado a formação dos rios e como isso aconteceu ao longo do desenvolvimento do planeta Terra. Algumas montanhas, alguns rios foram formados como? Muita chuva caía no mesmo lugar e abrindo um sulco na montanha, ia cavando aquele espaço que ia ficando cada vez mais fundo e ia se formando um rio que, enfim, ia se direcionando para o mar. Esse processo se chama erosão. Você, como disléxico, consegue prever, olha, isso aconteceu, eu não estava lá para ver, você não estava lá para acompanhar esse fenômeno, mas você consegue, vendo como esse fenômeno aconteceu, observando essa informação, prever que mais chuva vai cair, mais vai cavar essa montanha, você vai ser aberto um espaço maior e provavelmente no futuro, acho que teremos ali um lago. Essa capacidade é a capacidade de raciocínio dinâmico, que também é uma capacidade que você pode pensar, todo mundo tem isso. Sim, todo mundo tem, mas os disléxicos têm isso de uma forma mais elevada, mais forte. Eu sei que você pode estar pensando assim, uau, que incrível, tal, mas eu não tenho nada disso, eu nunca observei nada disso em mim. Calma. A sua vida está começando por agora. Isso é como uma academia, que a gente precisa treinar os nossos músculos para a gente ficar forte. Os nossos pontos fortes da nossa mente, a gente também precisa treiná-los. Eles estão ali. Mas a gente precisa incentivar, entender, observar e treinar para que eles possam aparecer. É como, por exemplo, quando o Yoda deu o sabre de luz para o Luke Skywalker. Num primeiro momento, ele não sabia o que fazer com aquele sabre de luz. Ele precisou de um treinamento para virar um mestre do sabre de luz. Esse nosso programa tem esse objetivo. A gente quer fazer um treinamento para que você seja um mestre do seu sabre de luz, que é da sua mente e das suas habilidades como disléxico. Não se preocupe, porque todo esse material, tudo isso que eu falei, que é bastante coisa, está em dois materiais que você pode fazer o download. Tem um PDF com todas as anotações, com tudo isso que foi falado, e tem também uma folha de trabalho onde você vai poder preencher algumas coisas. Isso está disponível então para download. Faça o download,
reveja o que você precisar, se precisar volte, ouça de novo e bom trabalho!